Shalom, amados, com muita alegria, com muita paz, com muita esperança. Chegamos até você no início, né, desse sábado. No momento que Israel está comemorando, iniciando o sábado, nós iniciamos aqui nossa escola profética. Já está no ar, Gabi? Ok. E hoje é a continuação da aula de José, a conclusão da aula do José, o primeiro tzadik, o primeiro homem justo, considerado um justo provedor. Provedor por excelência foi o título da última aula. Ok? Estamos aí, a Maria Xavier, a primeira aluna, a Luciana, a segunda, a Andressa, a terceira aluna. Opa! O Alessandro Cardoso, quarto aluno. Maravilha. Eu sei que esse horário aí é muito difícil para muitas pessoas que ainda estão no trânsito. Olha o Vitor. É o Vitor da camiseta? Isso. Olha aí, Vitor. Vamos ir hoje, tá? Mas jubilar. A geração jubilar. Maravilha. Bem, nosso desafio a você é que você assista a aula hoje e amanhã, ou de hoje até amanhã, durante todo o sábado, você possa ruminar, possa passar essa aula para seus irmãos, seus alunos, seus membros, e nós, no final, um ato profético. Nós vamos orar para que Deus levante 12 príncipes provedores em sua vida. Estamos vivendo um momento de grande crise no mundo, mas a crise ela não pode atingir o provedor. O provedor é a única pessoa que nunca é atingido por crise. Nós temos uma lista na Bíblia de provedores que passaram por crise, mas não foram atingidos pela crise. Nós vamos orar primeiramente, pedindo a Deus a sabedoria, entendimento, revelação. Pai, nós oramos em nome de Jesus e pedimos a Tua bênção. Que o Senhor venha dar sabedoria, entendimento, revelação, e cada pessoa possa receber essa palavra como a terra boa recebeu a semente e deu frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Repreendemos todo espírito que tenta atrapalhar a alma, tenta roubar a palavra, e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. O primeiro versículo que vamos ler, Gênesis 47, 11 e 12. Diz: José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedades na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramsés, conforme a ordem de Faraó. Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos, para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Então José, o provedor, um rapaz que saiu de casa, 16, 17 anos, e começou sua vida dentro de um poço, né? Tu imagina uma pessoa quebrada, falida, um poço de dívidas, um poço de uma depressão. Quantas pessoas já começaram a sua vida assim, né? Eu li um livro, e tem até um filme sobre o Sócio de Deus, um filme onde o personagem, né, ele tentou de tudo na vida, ele até fazer, até tirar prata dos estúdios de filmagem e fotografia. Ele inventou um monte de coisa para sobreviver e não conseguiu. Certo dia, pensando já em tirar sua vida, se matar, ele encostou o carro na beira de um penhasco, e aí Deus falou com ele. Esse é um caso verídico nos Estados Unidos. Ele pensou em tirar sua vida devido às dívidas e fracasso nos negócios.
E Deus falou com ele no coração dele assim: você precisa de um sócio. Você precisa de um propagandista, uma palavra semelhante, alguém que faça divulgação do teu trabalho, e você precisa de um sócio. E ele respondeu: mas quem seria o doido que seria sócio de uma pessoa assim como eu, que está falida? Aí ele disse que Deus respondeu: eu serei seu sócio, se você quiser. E ele então ali fechou uma parceria, ele fechou uma sociedade com Deus. E foi no cartório, e foi uma luta para ele conseguir colocar Deus como 51% da empresa dele. Mas conseguiu. Essa empresa, não lembro se o nome é Plastigel ou algo parecido, talvez alguém aí que está ouvindo sabe, mas tornou-se conhecido do mundo todo. É uma empresa que não faz propaganda em televisão, nem em imprensa. Ele dá uma bonificação para os vendedores. Então, tipo assim, em vez de dar 10%, ele dá 20%. Então, esse é um segredo muito interessante. Então, esse homem colocou na empresa dele uma placa enorme, mas fala enorme mesmo, que quando passa um carro na frente, ele leva muito tempo para ler, né? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então o pessoal passa na frente daquela empresa e chega lá e conversa com aquele homem, e ele fala do testemunho dele. Este homem é muito comentado na ADONEP, Associação dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno, como um sucesso nos negócios, alguém que se tornou sócio de Deus. Pois é, estou citando isso, me veio agora na lembrança, porque é exatamente para isso que Deus criou o homem. O homem, Adão, foi criado para ser um sócio de Deus. Deus chamou o homem para ser um parceiro. Deus no céu, né, e o homem na terra. Deus, o rei dos reis, o homem, o rei na terra. Então essa conexão do homem com Deus torna o homem um sócio de Deus, uma extensão de Deus. Ok. Essa conexão, você imagina, deixa eu ver isso aqui, um canal, quando o homem está embaixo, aquele canal ligado até Deus, desce esse poder, essa energia. Eu vou falar uma palavra aqui que talvez as próximas aulas vão ter que estudar 7 semanas sobre isso. Desce sobre aquele homem uma sefirá. E José é conhecido como um dos patriarcas que recebeu esta sefirá, esta energia, esse poder, que fazia com que ele gerasse a provisão. Onde ele colocava as mãos, prosperava. Se você vai hoje lá no Egito, você fica impressionado. O que tem das mãos de José no Egito hoje é impressionante. José conseguiu restaurar terras do deserto. Ele abria valas no meio do deserto e colocava ali restos, né, de o estrume, tudo que é tipo de coisas que não presta, lixo, né? E cobria. Em pouco tempo, aquela terra ali estava restaurada para plantio. Só que hoje os egípcios exageraram um pouco nessa ideia do José, e a cidade virou um lixão, né? Lá, principalmente a cidade que nós visitamos no Egito. Bom, mas José realmente pensava como Deus, agia como Deus, e ele tinha, de todos aqueles patriarcas, ele era o que mais expressava essas virtudes, né? Era o mais semelhante a Deus, por causa dessa característica de provedor. Porque se você quer uma imagem de Deus que chama mais atenção para as pessoas,
Se você vai na favela e alguém falar que Deus é poderoso, que Deus criador, ninguém dá bola. Se falar que Deus comanda as estrelas, tem poder, tem carruagem, ninguém liga. Mas se falar assim, Deus traz pão para ti hoje, o cara, como é que é? É mesmo? Então, essa característica de provedor é a mais solicitada, mais buscada, que mais pessoas querem ver. Então José começa a sua jornada, nós vamos caminhar com ele. O objetivo desse estudo é fazer você se colocar no lugar de José e tentar fazer o que ele fez, porque é assim que você alcança a mesma energia, o mesmo poder, a mesma força provedora. Então ele foi o primeiro sadique justo da Bíblia. Quer dizer, o que é? Um homem que entrou no lugar mais pecador da terra, que era o Egito, e não se corrompeu. O Egito é o lugar que mais tinha idolatria, deuses falsos, de tudo que é jeito, e ele não se corrompeu. Então José foi o cara que entrou no pior lugar da terra e saiu de lá ileso, saiu de lá limpo. Então isso é importante, porque essa unção que ele recebeu precisa santidade. Quero também dar uma palavrinha sobre o ano jubilar. No ano jubilar, a cada 50 anos em Israel, quando chegava o ano 50º, era o ano da provisão sobrenatural. E sempre este ano chegava na época mais difícil, maior crise. Por isso que talvez você aí que está vivendo uma crise hoje, não fique desesperado não, porque nessa crise o melhor cenário para Deus se manifestar é na crise, no deserto. O deserto é um lugar onde Deus se manifesta. Então, José tem característica de geração jubilar. José tem característica de um provedor e um resgatador. E ele então está muito conectado lá com Levítico 25, quando diz que a cada 50 anos Deus derramava dessa bênção, dessa unção de provisão, e o povo não plantava e não colhia, e assim mesmo tinha colheitas triplicadas. Então a última colheita antes do ano do jubileu, Deus disse que aqueles que comemorassem o ano do jubileu, eles teriam colheita triplicada. Ok. Para fazer e para comemorar o ano do jubileu, precisava santificação. Então era um ano de santificação. Para receber o jubileu, precisava ofertar. Então, santificação, ofertar, aliança com Deus e adoração em todos os níveis. Então, aquele ano era esse ano que ninguém trabalhava, mas Deus provia de uma forma sobrenatural. Então, naquele tempo que aconteceu isso com José, o que se manifestou ali foi uma unção jubilar. José, então, foi a geração jubilar da sua época. Aleluia. Quero perguntar quantos estão entendendo. Entendeu até aqui? Vamos... está lá embaixo a Cris está assistindo, a Tereza Alves está assistindo, quem mais? A pastora Rosângela. Aldo Rocha, Shalom. Loure Pierre, o Pierre está lá em cima do monte com 5 graus, ontem estava 2 graus. E aí o Bolinha foi para dentro da barraca junto com ele, que sai com frio. Os dois. Pastor Joãozinho, isso aí? Então vocês estão entendendo aqui que há mistérios no ar. É um tempo que José se manifestou, era um tempo jubilar. Ele estava ali na geração jubilar da sua época. E ele fez coisas que o tornaram digno, ele alcançou mérito para receber
esse dom que Deus deu para ele. Vamos falar assim, né? O dom de adquirir riquezas. É falado lá em Deuteronômio capítulo 8. Então, muito bem. Tudo certo aqui? Eu estou tomando um café aqui, com 2 graus aqui, gente. Foi 2 ontem? Agora tá 7. Hoje está bem quente aqui, graças a Deus, meu melhor. Subiu a temperatura, está 7 graus. Tá todo mundo só de camisa aí, né? Sim. Tá? A Gabi tá aqui do meu lado, a Lu, a Maria, a Mara, o Júnior. É porque a salinha aqui é aconchegante, né? Então vamos lá. O que aconteceu na vida de José? O que mais nós precisamos hoje que aconteça na nossa vida hoje? O Brasil está vivendo um momento de crise, gente. Tem pessoas desesperadas. E pessoas assim passando muito mal com tudo que está havendo. É nesse momento que nós precisamos entrar em uma campanha de oração. E na semana que vem nós vamos iniciar 50 dias. Os 50 dias que antecedem a escola serão 50 dias de escola de tzadik. Quer dizer, nós temos que correr aí, Gabriele. As pessoas que querem realmente fazer o curso, nós vamos entrar 50 dias. 50 dias que vai ter pelo menos um dia de uma refeição de jejum. Vai ter um exercício espiritual todo dia. E cada refeição que a pessoa não comer, ela tem que pegar o valor da refeição e dar como uma oferta. É uma primícia. E depois eu explico isso com mais detalhe. Mas é um exercício para nós prepararmos o coração para recebermos essa unção até a escola. Deus provedor. Jeová Jireh é uma expressão hebraica composta de 2 palavras. A primeira é o nome de Deus no Antigo Testamento. Jeová. É Jeová, que nós falamos Jeová que está errado, mas é parecida a pronúncia. No português é Jeová. A palavra é a segunda palavra que associa Iré. Então Jeová Jireh. Então traduzindo, o Senhor proverá. Nós vemos essa expressão em Gênesis 22:14. Quando Abraão é chamado por Deus, e Deus pede para ele o Isaac, e o Isaac no caminho pergunta: pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? E aí Abraão responde: Deus proverá, meu filho, Deus proverá, Deus proverá. E de repente, quando Deus manifesta no Monte Moriá, aquele monte ali é muito significativo, né? Quando a gente viajar para Israel, vamos ter um ato profético muito poderoso ali, porque ali tem muitos momentos especiais. Ali esteve também Jacó, né? Foi ali que ele viu a janela aberta, e dizem os sábios que aquela janela no céu que ele viu foi a Sefirot, né? São várias sefirás descendo ali, e ele foi ali tomado e recebeu de Deus, começou a receber já esse dom que se manifestou em José mais forte. Então, nesse mesmo lugar, foi onde Deus proveu o cordeiro. E essa manifestação de Deus, quando há um cordeiro, a palavra Jeová Jireh aparece, Deus que se manifesta para prover. O Senhor proverá, Gênesis 22:14, que é o nome utilizado por Abraão quando Deus proveu o carneiro para o sacrifício no lugar de Isaac. Jeová quer dizer eu sou, que se revela a nós é Jireh, significa provisão. Então eu sou aquele que se revela e traz provisão. E também sabe de tudo o que precisamos antes mesmo de pedirmos. Mateus 6:8. Jesus fala, então, Jesus revela este Deus que provê antes que nós necessitamos. Ele sabe que quando chegar o tempo, né, que vai faltar, ele já tem lá esperando a provisão. Nós temos algumas palavras assim, que confirmam o que eu estou falando. Em 2 Reis 6:24, 33 e 7, quando Samaria estava sob um cerco, né?
E as mulheres estavam naquela época comendo os próprios filhos. E o rei Acabe queria decapitar o profeta Eliseu, porque ele havia profetizado essa catástrofe. Mas Eliseu abre a boca e diz: amanhã, na porta da cidade, haverá cevada e trigo, ao preço de 1 sequel, que é menor dos valores. Ele estava dizendo que uma incrível manifestação de Jeová Jiré aconteceria no outro dia. Ele estava dizendo que as janelas dos céus iriam se abrir. E naquela época o comandante lá não aceitou, não creu, então Eliseu profetizou que você vai ver o milagre, mas você virá, mas não poderá apreciar. E o povo passou por cima dele, você sabe da história, né? Então esse tipo de provisão é esse tipo de manifestação que nós estamos falando na vida de José. Agora, ser um provedor é um dom, é um chamado e uma unção. Então, é um dom, é um chamado, eu digo que é um ministério. E José começa exatamente como nós começamos quando recebemos um dom. Quando nós iniciamos nosso ministério, pelo menos comigo foi assim, dois dons específicos se manifestaram na minha vida. Curas. Minha esposa estava doente, quando ela foi curada, eu fiquei assim apaixonado pelo dom de curas. Aí comecei a visitar doentes e fiquei fascinado de ver doentes sendo curados. Aquele dom, quando eu quero e eu realizo uma reunião só de curas, aquele dom explode, ele manifesta-se. Se eu não falo muito em curas, não acontece. Por exemplo, lá em Arroio do Tigre, agora começou a acontecer cura de câncer, né, pastora Mãe? Acho que já tem um mês, 2 meses, tem umas 4, 5 pessoas. Uma foi curada, veio sem cabelo, né, já estava morrendo, a segunda foi, uma atrás da outra. O dom, então, ele precisa de alguém necessitado dele. Então o dom de Deus vem porque existe um necessitado. E também aquele que recebe o dom, ele tem que exercitar. Ele tem que fazer algumas coisas para que o dom venha a crescer, venha a se manifestar e assim por diante. Preste atenção nessa palavra porque nós vamos ver isso na vida de José. Se o José ficasse com o dom só para ele, sem denegrir a imagem do Jacó, mas o Jacó trabalhou para ele, mas só para ele e para a família. Ele não foi como o José, que trabalhou para outras pessoas. Então por que o dom em José se manifestou mais do que em Jacó e mais do que também em Abraão? Porque havia mais vasilhas vazias na vida de José. Havia mais amor da parte do coração de José para com aqueles que não eram da terra dele, da família dele, os de fora. Então o dom jorrou. Então eu identifico a vida do José, essa jornada, né, Gabi? Identifico como 4 fases, né? Primeira fase na vida do José, nós estudamos na semana passada, foi na casa do pai dele. Então José foi um filho exemplar, um filho que provia para o pai. O José era aquele que cuidava as ovelhas do pai dele. Observe que essa qualidade está em Jacó também, essa característica está também em Davi. Então são filhos que fizeram a mesma coisa, né? Israel parece que é uma cultural, os filhos trabalhar e ser provedores para os pais. Então, José, no princípio, ele trabalhava cuidando daquelas ovelhas. Ele era vamos dizer, o contabilista do pai dele, né? Ele contava, tem tantos e tal. Mas, por ser o filho mais amado, o pai deu a ele uma capa colorida. E se você observar, diz ali que o pai deu uma capa e tal. Aquela capa, o meu talite aqui já é o mais antigo que eu tenho, por isso que eu tô, aparece até uns folhinhos ali.
E tem que costurar, né? Poxa. Então, Jacó fez um manto, né? Um talit, e deu para seu filho. Mas o Rúben é que era o primogênito. Então, aí surgiu os ciúmes. Sabe, aquela capa que ele deveria receber era eu. E aí começa o complô contra a vida de José. Então, primeiro detalhe, todos nós, pastores que estão assistindo, vê se não foi assim com você também. Você recebeu um dom, um chamado, uma unção, o primeiro problema que você encontra é na família, né? Pessoas te perseguem, e assim foi com José. Agora, detalhe, preste bem atenção, a reação de José para com os irmãos é importante para que ele dê o próximo passo. Então, nós vamos subir em degraus. José está na fase do boi, trabalhando para o pai. Ele precisa, para chegar lá, no Egito, ele precisa de 10 emanações na vida dele. E cada emanação vem dependendo da atitude que ele toma quando ele está passando por lutas. Então, por isso que há poucos dias eu estava falando com o pastor, ele disse, olha, na minha igreja, estou até com pena do nosso povo, de tão mal que eles estão passando dificuldade. Digo, tudo bem, é importante, pastor, orar e sentir pena até daquelas pessoas. Mas nós precisamos ensinar ao nosso povo que quando se passa por crise, por lutas, primeiro, nada vem por acaso. Geralmente sempre é uma colheita que aquela pessoa está fazendo. E ela precisa aprender a reagir direito em cada crise. Então José, quando é jogado no poço, ele precisava deixar o coração limpo e não ficar magoado com os irmãos. Então, quando você fica magoado com seu irmão porque ele jogou no poço, porque você vai ficar sempre no poço. O poço é um lugar para pessoas magoadas. Por isso que a depressão lembra de um poço. E a depressão sempre vem depois de mágoa. Então, uma das maiores manifestações de Deus na vida de homens como Davi, uma das manifestações poderosas como vitória, como beleza, só vem depois de misericórdia. Então, aqueles irmãos de José colocaram num poço, ele precisava agir com misericórdia. E ele agiu depois. Ele agiu com misericórdia com seus irmãos. Por isso ele saiu do poço e subiu. Se ele ficasse magoado, ele ficaria no poço para sempre. Então a jornada de José não foi nada fácil. Saiu com 17 anos, talvez, e chegou com 30 anos até... Então veja quantos anos ele teve que caminhar sozinho, longe da família e sem guardar mágoa. Então eu quero que os meus alunos coloquem a mão no coração assim. É aqui, né? Isso aqui é só a figura, é simbólico, essa parte aqui. Que na verdade seria aqui, né, na cabeça. Mas o coração, que representa, é o lugar onde nunca pode ter amargura, nem mágoa. Você não pode guardar ali amargura, tristeza, não tem jeito. Porque apodrece, a unção apodrece. Então guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, diz a palavra. Então, José, na fase do boi, está em casa. Ele vai para o poço. Mas Deus manda na caravana e ele é vendido como escravo. E aqui começa uma semelhança entre José e Jesus. Que Jesus foi vendido por um irmão, por um dos irmãos dele, né? Ele tinha 12 apóstolos. Foi vendido por 30 moedas. E José tinha também os 11. Venderam ele por 30 moedas. Agora a segunda fase é a reação de José na casa de Potifar. Aqui é muito, muito importante. Os estudiosos da vida de José, os sábios que falam da Sefiró, eles dizem que José recebeu aquela emanação de Deus
a principal das características foi que ele resistiu à tentação na casa de Potifar. Então a mulher de Potifar tentou José e ele segurou as pontas. Então essa emanação característica da vida de José está ligada à vida sexual correta, limpa. Então, de todos os patriarcas antes dele, José foi o mais santo. Então essa parte interessante da vida dele é muito importante para a geração jubilar, porque hoje é a menos cultivada. As pessoas não... Hoje o mundo está de uma forma, hoje, que é a nossa juventude hoje, eles andam completamente uma atividade de sexo ilícita, né? Então Jacó resistiu a essa tentação, ele passa. Essa fase na vida dele foi, eu identifico como a fase da guerra, a fase da luta, a fase do leão. A fase do leão. Mas ele venceu. Observe que ele sai da casa de Potifar, vai para a prisão, mas ele não guardou mágoa de Potifar, nem do que aconteceu ali. Ele virou a página. E ele foi então para a cadeia, e lá na cadeia, ele está no terceiro estágio, que ele faz a mesma coisa em cada lugar que ele vai. Vamos ver se alguém sabe qual é a mesma atividade que ele fez em todo lugar que passou. Estão voando os alunos aí? Você tem que aprender a descobrir coisas que são padrões. O Cordeiro não está aqui, mas eu estou falando padrão. O que foi padrão na vida de José? Em todo lugar que ele passou, ele foi provedor. Então, na casa do pai dele, ele foi provedor. Na casa de Potifar, foi provedor. Na cadeia, foi provedor. Então, está aí o dom do homem. Ele exercia o dom, onde ele estava, ele exercia. Então, isso quer dizer, aqui uma aula de excelência aqui para todos os funcionários da empresa, para todos que trabalham em algum lugar. Se eu fosse falar para os empregados de uma empresa, eu ia dizer: faça o melhor que você puder pela tua empresa, onde você trabalha. Seja, como é que diz quando a pessoa... Seja criativo, tenha iniciativa, trabalhe como? Por excelência. Faça tudo por excelência, não importa se você está ganhando, não está ganhando. No final das contas, Deus vem e paga todos os atrasados. Foi assim com Jacó, trabalhou 14 anos de graça, vem o anjo lá e toca nele para prosperar, ele recebe a indenização. Foi assim com o pessoal lá que estava no Egito, trabalhou muito tempo escravo, mas chegou uma geração jubilar lá e levou os despojos todos. Foi assim com José, então, na casa dele, na casa de Potifar e também na cadeia, no presídio. E ali ele está, no presídio. E dizem também que o presídio que estava José era embaixo do trono do faraó. Então observe, um sujeito aqui embaixo, em cima dele está o trono. Pensa o que passava na cabeça daquele rapaz, um sonhador. Se eu estou tão perto do trono. Pensa numa pessoa que é negativa. Ele vai amaldiçoar porque está embaixo do trono. Mas alguém que pensa positivo, eu estou tão perto do trono que falta detalhes para chegar ali. Então ele sonhava, e no sonho dele, e que ele teve lá no início, ele estava no meio de trigos, havia então 12 ao seu redor, e ele sonhava então com esse dom provedor. Então, o resumo da jornada: ele proveu em todo lugar que passou, até que Deus levou ele para ser o provedor do mundo. Quando o faraó chama José e troca o nome dele, o faraó está dando um novo nome para ele. A tradução do nome que o faraó deu para José é o provedor universal, o provedor do mundo. Então,
de tanto ele prover em casa, para o patrão, na prisão, ele chegou ao quarto nível, que eu quero chamar o nível da águia, e tornou-se então um provedor universal. Então isso é interessante, tornou-se provedor também do pai, dos irmãos. E eu quero profetizar hoje que Deus vai levantar no nosso meio homens e mulheres que vão receber essa unção de provedor. Nós encontramos na cultura judaica muitos seguidores, discípulos de José. Depois que José passou por isso, a história dele se tornou um exemplo na nação. Então, depois de José vieram muitos outros grandes homens, mas tem um que é muito interessante. É Salomão. Salomão foi um imitador de José. Todos conhecem a história de Salomão. Então quando Salomão passou a assumir o governo de Israel, havia uma crise no governo. O seu antecessor, ele destruiu, Absalão, ele destruiu as riquezas de Israel, quebrou o reino. E quando Salomão assumiu, eu imagino que Salomão está lá meditando e lembrando de José. Salomão ficou 10 anos governando no vermelho. Salomão ficou 10 anos governando no déficit. Então, a Bíblia diz que ele procurou por todas as tribos e trouxe 10.000 holocaustos. E ofereceu 10.000 holocaustos para Deus. Naquela mesma noite, Deus desceu e disse: Salomão, pede-me o que queres. E quando nós lemos que Salomão diz: olha, Senhor, eu quero que me dê sabedoria para governar este reino e tal. A tradução mais correta é que Salomão pediu para ser o provedor do seu povo. Porque a honra de um rei é dar para o seu povo comida, alimento, saúde, moradia e segurança. São 4 coisas. Amém? Esfriou o café. Quer, Jônia? Quer falar? Aleluia. Então, Isaías 45:3 diz assim: dar-te-eis tesouro escondido, riqueza encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamou pelo teu nome. Então, muitas passagens como essa levam o povo de Deus a buscar esse dom. Em 1 Reis 1:4-7 diz assim: e tinha Salomão 12 provedores sobre todo Israel. Aliás, deixa eu ver. E tinha Salomão 12 provedores sobre todo Israel, que proviam ao rei e à sua casa. E cada um tinha que prover um mês do ano. 1 Reis 4:7. Então observe que Salomão, quando Deus falou com ele aquele dia que ele ofereceu 1000 holocaustos, é muito importante que quando nós estamos em crise, especialmente pastores, ouçam. Quando nós estamos em crise, eu lembro que aqui na cidade de Faxinal, Soturno, por ser uma cidade muito católica, e quando fui pregar naquela cidade, eu ainda tinha um pouco, que eu era empresário, e eu ofertei tudo que eu tinha, mas ainda tinha um pouco de reservas. E eu não pregava sobre oferta, não, porque aquele povo é muito pobre, aquele povo era muito católico, eles davam oferta de dinheiro que não valia nada. E até que um dia nós fizemos um seminário de provedores desse mesmo tema de Salomão.
Isso faz mais de 20 anos, 25, 26 anos. E naquela época, o único que pediu, queria isso, era o Pedrinho Silva da Silva. Ele, pastor, eu quero aprender a prosperar. E aí eu falei para ele, olha, eu vou falar para você, mas não conta para ninguém. Qual o segredo, pastor? Eu vou traduzir para você. O segredo é um segredo que até José sabia. Que quando vem a crise, quando você está na época de fartura, você guarda pelo menos 20%, 2/5. E você guarda para a época de crise. Mas no reino de Deus você oferta. Então você tem que... Falei para o José, o Pedrinho. José Pedrinho Rosa e Silva. Você tem que trazer um teu dízimo e uma oferta pelo menos igual. E ele ficou assim, para morrer, né? E a esposa dele, que é uma das melhores intercessoras, mais fiéis intercessoras que nós temos. Quando eu vou viajar, ela sempre vai para o monte com mais alguém. Até hoje. Enquanto que muitas outras desistiram no caminho, pararam, ela continua firme. Então isso mostra que, às vezes, do lado de um grande homem provedor, tem uma grande mulher, né? E essa aí foi uma. Ele queria segurar, né? E ela torcia aqui para que ele ficasse ouvindo a verdade ali. E aí ele começou fazendo isso. Mas ele ganhava um salário mínimo, foi muito difícil. Mas em período de 1 ano, com esse sistema, ele saiu daquela crise, comprou a empresa, construiu uma casa e mudou. Foi o único membro que vinha para a igreja com um carro bonito. Ele foi tão próspero que até o número de filhos multiplicou, né? No início ele chegava com os filhos e contava assim, já entrou todos no carro, 1, 2, 3. E como que ele fez? Ele se tornou um provedor. Então naquela época eu disse para ele, Pedrinho, tu tem que se tornar um provedor. Porque Salomão tinha 12 provedores. E foi o que deu para aqueles provedores, foi a maior chance da vida deles, é ter sido escolhido para ser provedores. Pense comigo, amados, nossa visão, quando a gente fala em ofertar, nossa visão brasileira, terceiro mundo, é como se a gente fosse assaltado. Não é verdade? Se eu convidar você assim, venha para o próximo culto que eu vou pedir uma oferta para você, não vem ninguém. Eu lembro uma vez uma experiência semelhante. Mas em Israel, se alguém for escolhido para ser um provedor, ele salta 3, 4 metros de altura. Ele tira, é como tirar no esportivo. Entenderam? Então, por quê? Porque a mesma unção que está sobre o rei, essa mesma unção vem sobre o provedor. Agora mesmo, eu acho que o Júnior vai trazer um cafezinho. Então, a mesma unção que está sobre... Então, é como você pegar, plantar na lavoura e colocar lá em cima eles colocam geralmente um plástico, né? Para ficar aquecido a planta e vir mais rápido. Então, toda a semente que planta ali, ela cresce mais rápido. Assim, toda semente colocada debaixo do manto, ela traz uma multiplicação muitas vezes mais. Eu lembro que o José Pedrinho Silva, da Rosa e Silva, ele foi o primeiro empresário daquela região pobre. Porque a gente não podia falar nem pregar sobre isso. E aí eu acostumei sempre, né? Eu preferia trabalhar fora, ir lá viajar, trazer o sustento para faxinar o soturno. Eu preferia fazer qualquer coisa lá fora para trazer, para nunca precisar daquela oferta daquele povo. Nossa igreja era no fundo de uma casinha, né? No pavilhão era de tábua de costaneira. E eu comecei a viajar pelo mundo. Até o dia que eu cheguei, uma vez que eu recebi um carro de oferta, um carro novo,
aquela igreja criticou, ficou horrorizada, teve gente que se desviou, não podia ver o pastor abençoado. Então, devido a isso, nós criamos uma mentalidade vergonhosa a respeito de finanças, provisão, e a gente sempre tem um pé atrás quando fala disso. Então, José foi o primeiro exemplo para nós que o provedor, ele prospera mais do que todos. Então, naquela igreja, ele era o provedor. Passando alguns anos, nós nos mudamos para Sobradinho. Em uma época, o Pedrinho aparece lá, quebrado. Chegou para mim: pastor, estou quebrado, estou endividado na conta do banco, eu preciso pagar as peças e não vem mais, eu não consigo tirar empréstimo, o banco não me dá. O que eu faço? Fiquei esmorecido na frente dele, perdi as forças, não sabia o que dizer. Vamos orar, vamos jejuar. Aí eu falei para ele: fala com a pastora Mara. A pastora Mara senta na frente dele e senta aqui nesse banco. Vamos conversar. Diz: Pedrinho, senta aqui. Quanto tempo faz que tu não pratica tuas ofertas e o dízimo corretamente? Faz um bom par de meses, bastante. Então a primeira coisa, puxa o cheque, vamos acertar. Já estou quebrado, já estou mal. Filho, é assim. Para você entender, nem eu tinha coragem de dizer isso para ele. O cara já está mal, já está quebrado, já está morrendo, já está. E aí ele disse: eu não tenho, então preenche o cheque. E pede perdão para Deus que do jeito que tu era um provedor e tu se tornou, hoje é um mendigo, alguma coisa assim. Pede perdão para Deus porque tu fez e vai lá e volta no banco. Ela abençoou o cheque, abençoou o que ele acertou as contas ali e foi no banco. E chega no banco, foi tudo liberado. Tá lembrado, pastor? Sim. Tudo liberado milagrosamente, voltou a ser o que era. Então, isso, estou falando de uma mentalidade. Se nós pensarmos que ser provedor é alguém que vai ter prejuízo, nem pensar. Mas se nós mudarmos a mentalidade e entendermos que é um serviço a Deus, é um ministério, então realmente será uma bênção. Então é isso que acontece quando o provedor, quando o provedor exerce seu ministério, ele entra debaixo de uma unção. Então nós temos esse exemplo aqui do 1 Reis, e nós temos aqui também a palavra, quando Salomão escolheu 12, entre esses 12 tinha o Aser, que era conhecido por sua excelência. Eles eram famosos em fazer alimentos gostosos, como é que diz, guloseimas, né? Então, quando Salomão escolheu 12, a unção que estava em Salomão passou para os 12. E esses 12, então, passaram a trabalhar debaixo do mesmo dom de Salomão. Então, aqui está a coisa mais maravilhosa em Israel, que José pôde influenciar na nação judaica. Ele pôde influenciar as próximas gerações. Ele pôde salvar a própria nação judaica quando vê essa crise. Salomão fez a oração que ele queria ser como José, um rei que dava para o seu povo provisão. E quando ele usa a sabedoria que Deus deu para transformar 12 homens, 12 tribos, que eram tribos pobres, em pessoas muito, muito, muito abençoadas. Então, essa unção ela passa para aquele que se torna provedor.
Bom, aqui eu tenho aqui junto hoje com esse estudo dessa aula, um estudo específico sobre o óleo da unção, que eu vou passar para vocês, que é muito interessante, mas eu vou deixar que você leia depois. E eu quero encerrar com essa unção de provedor que Deus tem. Vamos ver. Vou passar um pouquinho aqui adiante. Então Salomão teve o reino mais poderoso de todos os tempos, e ele começou na crise, com 10 anos de crise. E o segredo de Salomão foi esse, dele escolher 12 provedores. E esses 12 provedores foram ungidos com a mesma unção que Salomão tinha. Então um provedor, ele tem uma característica. Por exemplo, todo marido é um provedor. Geralmente, né? Nem sempre, às vezes até muda um pouco. Mas é o dom do homem prover para a sua casa. Todo marido, todo pai, ele só se sente bem se ele puder levar o pão para dentro de casa. Se ele não consegue, ele chega num boteco, num bar e vai tomar um porre. Ele fica mal. Então é um dom que o homem tem, que Deus dá naturalmente para prover. A esposa já é um pouquinho diferente, ela tem um dom de gastar. Tô brincando. Não, tem um dom de receber, a mulher recebe. Tô brincando, velho, para tirar um pouco da... A mulher recebe mais, ela gosta de receber. O homem gosta de dar, é natureza. Então, o homem, o pai, é chamado de provedor. Porque Deus Pai é provedor. Então, o pai da casa, ele tem essa característica de gostar de prover. Então, José tornou-se provedor do mundo porque ele cresceu no dom. A unção aumentou na vida dele, porque ele praticava muito. Então, quanto mais você pratica, mais vai aumentar essa unção na tua vida. E essa unção, ela vem percorrendo a Bíblia. Cada vez que tem crise financeira, por exemplo, nós, na escola profética, unção de Elias, eu falei muito sobre a Sunamita, a viúva de Sarepta, que elas entraram debaixo do manto. Então observe, Elias está lá no monte e de repente Deus diz para ele, desce lá na casa da viúva, que eu já falei com ela, e ela vai te sustentar. Ok. O que é a tradução dessa palavra? Vai lá, Elias, que essa mulher vai ser tua provedora. Aí Elias chega na casa daquela mulher, ela tem um pouquinho de farinha, ela vai comer um pão, vai morrer amanhã. E o Elias disse, mulher, faz aí primeiro um pão para mim. Só tem um pouquinho aqui e tal, vou comer e vou morrer com meu filho. O que ele diz? Vou traduzir para você. Mulher, traz, porque eu tenho um manto. Esse manto já vem de geração em geração. Lembra de José? Ganhou o manto do pai dele. E debaixo desse manto, Deus multiplica, provisão. Traz para cá esse pão aí, debaixo do manto. Ele diz assim, traz para mim primeiro. Primeiro para o ministério. A mulher traz o pãozinho e multiplica a farinha e o azeite. Esse é o segredo dos provedores. Então é como dissesse para aquela mulher, se aquela mulher, mesmo ímpia, observe, porque que o estudo sobre Tzadik, eu não quero dar ele publicamente, por quê? Porque mesmo o ímpio, o feiticeiro, o adorador de ídolos, o adorador do diabo, se ele praticar o princípio, funciona para ele. Entendeu? Alguma pergunta? Então aquela mulher lá, a viúva de Sarepta, ela era uma ímpia. E ela torna-se provedora do Elias. Então Deus está mostrando o segredo do provedor, ele fazer primeiro para outro, que tem a unção de multiplicar. Então Elias é um exemplo para nós. Depois nós temos outro exemplo,
logo a seguir com Eliseu, quando ele chega na casa da sunamita. A sunamita também. Ela tornou-se uma provedora na vida de Eliseu. E aquele dom, ele simplesmente multiplica na vida dela. E ela torna-se uma mulher muito, muito, muito abençoada. E a história dela foi para a Bíblia. Depois eu fico achando também muito interessante, porque em toda a Bíblia tem fatos com o mesmo princípio. Jesus, por exemplo. Jesus ensina os seus 12 apóstolos a ser provedores. Esse é um ensinamento muito especial. Ele chega, está lá, você sabe da multiplicação dos pães, ele está no meio do deserto, ele leva o povo para o deserto, e ele chega e fala para os apóstolos. Os apóstolos vêm e falam assim, o pessoal está morrendo de fome aí, 3 dias que não come, deixa eles voltar para casa, para comer. Jesus diz o quê? Vocês mesmos podem dar comida para eles. Dê comida para eles. E os 12 simplesmente, mas como? Como é que nós não temos nem com 12, 200 denários daria para comprar tanta comida? Jesus está dizendo para os apóstolos, você tem que ser provedor. Então Jesus está usando o mesmo princípio do Salomão, mesmo princípio de José, mesmo princípio em toda a Bíblia. Prover para outro, prover para alguém, seja um provedor, ok? Aí os apóstolos encontram lá um menino com uns pãezinhos, peixinhos, e Jesus abençoa e manda que Jesus abençoa aqueles pães e peixes e distribui para os 12, distribui para a multidão, e mais de 5.000 pessoas comem. É um segredo. Então, você estando na pior crise do mundo, é a hora de você tornar-se um provedor. Eu quero encerrar, vou falar mais sobre isso na escola de líderes, e vamos sentar um pouquinho. Mas existe um segredo dos Estados Unidos muito interessante. As empresas Colgate, Palmolive, Caterpillar e outras, essas grandes empresas que alcançaram um nível mundial. Sabe qual é o segredo deles? São provedores. Eles começaram dando dízimo. Dizem que a Colgate começou numa pecinha bem pequenininha nos Estados Unidos. Estavam fabricando ali pasta de dente, alguma coisa assim. Alguém disse para ele, quer ficar rico? Quero. Dá o dízimo para a obra de Deus. E ele começou dando dízimo, passou para vintismo, e passou para 30, 40, e foi indo. E hoje eles dão 90%. Palmolive também, a Caterpillar, são provedores. Então, essa palavra de hoje, falando de José, numa época em que nós estamos assim, passando por essa crise enorme no mundo, né? É importante esse dom. Deus quer liberar esse dom hoje. E para que aconteça isso, o dom existe. Essa emanação, ela vem. Mas a pessoa que quer esse dom, ela tem que ter um coração muito grande. Eu estou vendo muitos coraçõezinhos aparecendo ali, deve ser o povo querendo dizer assim, o meu coração é bom. Eu quero. Na verdade, eu quero. É o coração, amados. Esse coração tem que ser um coração que ama dar, prover. E é como uma criança lá que foi falar, papai, fui na igreja e descobri uma palavra, melhor é dar do que receber, não é? Pois é verdade, pai. Eu também concordo. Eu estou agora
um exercício aqui que eu descobri que essa é uma verdade. Ele estava com uma luta de boxe, assim, uma mão de boxe, brigando, né? Ele disse, é melhor dar do que receber. Então, amados, eu quero encerrar fazendo uma oração, um ato profético. Preste bem atenção. Prepare-se para a semana que vem. Nós vamos dar início a 49 dias, onde nós vamos fazer exatamente o que o povo fez quando saiu do Egito. Quando o povo saiu do Egito, eles saíram com as mãos cheias, mas o coração estava podre. Precisava limpar para receber as emanações lá no Monte Sinai. Então eles precisavam fazer um exercício. E esse exercício, eu faço isso desde que eu me converti. Quero contar essa pequena experiência, um pouquinho mais alto. Quando eu me converti, antes de me converter, eu já tinha sempre tive no meu coração alguma coisa assim inclinado para ajudar as pessoas. Estou falando agora para quem quer ser um provedor. Você quer experimentar este ano, tornar-se um provedor. Então, um provedor para a sua casa, um provedor para a sua família, um provedor para a obra de Deus. Nós iniciamos esse estudo falando de José. Quando José diz para os seus pais, seu pai, ele fala para os seus irmãos, traga meu pai. Meu pai está lá passando dificuldade, traga ele para cá e diga para ele que não vai faltar nada. Eu vou dar para ele uma boa casa, uma boa terra, uma boa propriedade e também vou abençoar toda a família. Gênesis 47, 11 e 12. Que eu queria que você colocasse seu coração. Nós estamos vivendo a maior crise da história. É nesta hora que Deus levanta os provedores. O teste é o coração, o tamanho do amor que você tem e o tamanho do desejo que você quer abençoar. Então José torna-se o provedor do seu pai. Pense comigo, eu não sei você, mas eu sempre tive esse sonho. Eu nasci muito pobre, comemos café preto com farinha de mandioca. Eu estou falando comer porque misturava o café e farinha de mandioca para enganar a fome. É ruim para bucho. Sem açúcar é pior ainda. Então, meu sonho um dia era tirar meu pai daquela padaria, que ele trabalhava de padeiro, dar um presente para ele, chegar lá, dar um carro zero, dar uma vida melhor. Eu acredito que esse deve ser o sonho de muita gente que está nos assistindo. E esse sonho pode ser realizado. Esse dom de José é um dom disponível hoje, porque poucas pessoas pedem esse dom. Então imagina quantas pessoas que a gente conhece, vê, sonha, pessoas que sonham um dia tirar seu pai lá da favela, tirar lá da miséria e levar para um lugar melhor. Imagina um filho sair de casa, como José com 17 anos, e voltar anos depois e dizer assim, eu estou rico. Vai lá e fala para o pai lá que eu fiquei rico, eu vou agora cuidar da família. Esse é o sonho de pessoas que têm um coração grande. Então, esta unção ela vem para pessoas assim, que tem esse desejo. E eu me lembro quando eu me converti, desde pequeno eu sempre gostei de dar alguma coisa para as pessoas sem ninguém saber. Por exemplo, passar na frente da casa de um pobre e dar comida, deixar lá um presente, deixar um dinheiro. E eu sempre gostei de fazer isso. No Natal, por exemplo, eu me vestia de Papai Noel, botava um saco nas costas, saía entregar coisa pela rua. Mas naquela época sempre eu tinha um sentimento assim de... Eu chorava muito no Natal, de tristeza de ver o mundo e tal. E quando me converti,
Eu vi aquele monte de pão que tinha na padaria e vi lá na favela aquela multidão de crianças passando fome. Eu passei a distribuir pão de graça. Meus pais, na época, né, nós éramos sócios, ninguém via isso aí como algo bom, porque parece uma loucura, né? É o som do céu, né? Mas eu lembro que foi o desejo do meu coração, de poder alimentar aquelas pessoas. Eu me realizava de fazer uma festa, ver aquelas crianças comendo. E todo ano a gente faz essa campanha, Agasalho Quem Tem Fome, Natal da Criança Carente. E é lindo de ver aquelas crianças comendo, né? E vestindo roupa. E se teve algum ano que a gente não fez por algum motivo. No decorrer de 30 anos, nós observamos que naquele ano que a gente não fez essas coisas, não foi um ano bom. A gente passou lutas financeiras. Então eu sei que o desejo de Deus é mesmo que nós sejamos provedores do mundo, que nós sejamos abençoadores de pessoas. Então, naquela favela onde eu preguei a primeira vez na vida, eu levei tudo que tinha naquela padaria. Só que quanto mais eu dava, mais tinha. Levava caminhões de batata, lembra, pastor? Primeira vez que eu levei um caminhão de batata, inglês. Fiz um propósito, se Deus me der esse negócio, que eu vou fazer no exército, eu vencer, vou levar caminhões de alimento. O alimento bom era batata na época, né? Barato, enchi um caminhão. Fui lá, levei para é uma instituição religiosa, né? Católica, mas eles não davam alimento, eles vendiam mais barato. Olha, aqui nós não damos, aqui nós ensinamos a pescar. Aí eu falei assim, tudo bem, mas esse aqui eu quero que vocês dêem, porque vocês estão ganhando, tem que dar também. E eles não deram, acabou apodrecendo aquelas batatas. Então, a partir dali, eu não passei mais aquelas doações para instituições, fui direto ao pobre. Foi aí que eu tive a experiência de conhecer as pessoas. Como uma pessoa da favela dá valor para o pedaço de pão, como se alegram com tão pouco, e como vidas mudam com tão pouco. É fantástico. Vamos dizer assim, o maior evangelho que eu posso pregar, a melhor notícia, o melhor evangelho que eu posso pregar, Gabi, é através do pão, é dando um pão. O pão fala mais alto que a palavra no coração do pobre e do faminto. Porque a pessoa faminta, o barulho do seu estômago é alto e ela não consegue ouvir a palavra. O ronco do estômago não deixa a pessoa ouvir a palavra. Então o pão, ele acalma o estômago e abranda o coração. E foi assim que nós levamos centenas de pessoas pobres para o Evangelho, que se converteram. Tem uma favela inteira em Cachoeira do Sul chamada Cristo Rei. Era uma favela só de casinhas de papelão e muita fome. Eu conheci crianças que ficavam em cima da cama e que os ossos estavam fracos, né? Por falta de cálcio, comida, devido à fome, que a criança se mexia e quebrava os ossos. Foi a pior cena que eu já vi na minha vida. Uma criancinha toda quebrada os ossos de fome, fraqueza. Isso aí comoveu meu coração naquela época. Eu não era nem pastor, não era nem obreiro. E eu pedi a Deus, Senhor, me dá graça e condições de poder tirar essa favela dessa miséria. E Deus me deu em 3 anos e meio, ou 3 anos, lembra, Maia? 3 anos. Hã? 3 anos. Em 3 anos, nós vimos a transformação na favela, que
das casinhas de papelão, agora são todas as casas de material, tijolos, pelo menos pequenininha, mas arrumadinha. A gente não vê mais o esgoto na frente e não tem mais aquela criminalidade. Bandidos se converteram, o crime diminuiu quase 100%. E qual é o instrumento que Deus usou? Pão, comida, o amor. Então, essa é uma unção que nós precisamos resgatar. Nós precisamos. Eu quero fazer uma oração com cada um dos nossos irmãos, perguntar se tem alguém nos assistindo que gostaria de ser um provedor, colocar sua vida nas mãos de Deus, fazer um propósito, pedir a Deus que tire ele da situação que está e comece a levantá-lo dos 4 níveis, que nem José. Primeiro nível, você está trabalhando na sua casa. O segundo, você já vai uma abrangência maior. E no terceiro nível, você alcança talvez. No 4º nível, você poderá abençoar pessoas fora da tua nação. O propósito é abençoar. O propósito é ser um instrumento de Deus para abençoar. O propósito é poder servir outras pessoas com dom. Então esse é o resgate que nós precisamos fazer hoje. Possamos servir a Deus com a provisão. Então se tiver alguém aí que quer, fale e eu vou fazer uma oração. E nós vamos fazer um ato profético. Nós vamos imaginar quantas pessoas nós queremos abençoar, quantas pessoas nós queremos alcançar com esse dom. Queremos ser provedores de nossos pais, nossa família. Faz um teste hoje, apenas um teste, um pedido a Deus. Senhor, eu queria que essa semana, eu vou começar por mim, que eu tenho o desejo de abençoar algumas pessoas e às vezes nós não conseguimos abençoar todos que a gente gostaria. Então você faz um pequeno pedido hoje, pedir para Deus que você quer nessa semana, próxima semana, você quer abençoar alguém, ou a família, ou alguma pessoa mais próxima. E aí você faz um voto com Deus de ultrapassar aquilo que você faz para Deus. Você que dá só o dízimo para Deus, dobra isso, dá uma oferta separada, mesmo valor. Os judeus, eles acabam dando 30% do que ganham, dízimo, mais oferta, primícia e uma parte de tzedakah, é oferta para o pobre. Se você quer, nós vamos orar. Gabi, mais alguma coisa? Podemos encerrar? Tem alguma pergunta? Eu vejo que o pessoal está parado lá olhando. Todo mundo está dizendo que quer. Eu quero muito. Quantos querem fazer esse propósito? Muitos. Muitos. Eu quero. Pois é, eu estou querendo também ir para a África em novembro. Mas realmente preciso do milagre. Para nós podermos ir para a África em novembro, nós precisamos de muitos provedores. E porque lá, quando nós entrarmos na África, a fome é muito grande e os pedidos serão muito grandes. Eles estão me pedindo desesperadamente. Então existe um campo muito grande para abençoar. Mas aqueles que querem se tornar provedores, o teu teste, olha que eu sei que alguns vão ficar chateados comigo. Mas eu brinquei lá no encontro que a gente teve lá, onde foi... nós tivemos há pouco tempo no lugar, no retiro, e eu falei assim: amados, tá preta a coisa? Tá, vai piorar. Sempre piora quando você entra no propósito de Deus. Como é que é, pastor? Eu não estou aqui pregando a teologia de prosperidade para você, não. Estou dizendo que você vai dar 10, vai ganhar 20, vai ganhar 100, não. Isso é barganha. Isso não é o evangelho que eu conheço. Estou dizendo para você,
Se você quiser ser um provedor, virá sobre ti a capa. Virá sobre ti a capa, a unção. Mas virá provação, a coisa vai ficar pior, vai ficar preta, vai ficar russa. E aí, pastor, o que eu faço? Eu já dei tanto e piorou. Dá mais, procura lá nas camisas, se não tem camisa sobrando, e que tem pobre do teu lado com frio. Procura lá onde tem alguma coisa por perto que você está deixando de abençoar alguém. Pensa comigo, você quer ser igual a José? Quantas camisas tinha José? Não é? Você não quer ser igual a José? Fica igual a ele, então. Ele tinha quantas camisas? Quantas calças tinha José? Quantas bolsas tinha José? Quantos sapatos tinha José? Hein, Júnior? Tá contando o que, Júnior? Então, vamos mexer com isso? Você quer começar a receber esse dom? Porque tem pessoas que às vezes dão um cordeiro, pastores. Depois ficam reclamando. Eu dei um cordeiro e piorou a coisa, não adiantou nada. Não vou nem na igreja mais. Que é o dom de José. José passou 17 anos para 30, dá quanto? 23? Sem nunca ter duas camisas. Nunca ter dois sapatos. E dando tudo para as outras pessoas. E cada vez mais. Até que chegou a hora. Aquilo que Jesus disse, né? Acumuleis tesouro lá em cima, onde lá multiplica. José guardou lá em cima. Quando chegou na hora da indenização, ele recebeu tudo. Então, talvez, para romper esse dom, para vir isso, quando você está em crise, talvez precise mais. O Jimmy, isso aí. Talvez precise fazer algo mais. Então, quando eu estou com dificuldade, ou vem alguma crise no momento, eu penso assim, o que está faltando? Eu fazer mais ainda. Então, essa é uma palavra difícil de ouvir. Mas por que você acha que em todos os milhares de anos que nós vivemos, tão poucos José apareceram? Porque o cara está ali sem nada, só com a camisa do corpo. Só com a roupinha de escravo. E ele está enriquecendo o patrão, que é cada vez mais rico. E ele faz isso com amor, faz isso com alegria. Não é fácil não, gente. Não é fácil não ter um coração igual ao do José. Tá? Agora, jovem, pensa lá. Tu tá só com a roupa do corpo e tá ali sem nada. Aí chega uma mulher bonita e faz uma proposta indecente para você. Te dou roupa bonita, te dou tudo que você quiser, te dou carrão, papapá. E é fácil você resistir. Então não é fácil ser José, não. Por isso que é poucos. Ele foi o primeiro de Sadik que saiu ileso do Egito. Saiu zero. Saiu santo. Entrou santo e saiu santo. Quantos de nós entraríamos hoje no Egito e sairíamos de lá santificado? Então o desafio é grande. E eu fico feliz que ainda tem mais de uma pessoa querendo esse dom. Mas Deus procura provedores. E eu fui desde pequeno um provedor da minha família. Com 9 anos eu comecei a trabalhar para ajudar meu pai. Nunca vi a cor do salário. A única vez que eu recebi um salário de 20 cruzeiros. Peguei 20 cruzeiros, fui lá e comprei uma calça jeans, num turco na frente. Nem era um turco. E meu pai me bateu. Isso eu tinha 9, 10 anos por aí, máximo 12. Então, desde pequeno, sendo um provedor. E hoje eu tenho conseguido abençoar mais pessoas. Então, isso é uma coisa que está no coração. O dom está no coração. Alguma pergunta, Gabriel? Vamos mandar um abraço para algumas pessoas. Vamos orar agora, depois a gente faz. Eu vou abençoar aqui a camiseta do Vitor, Geração Jubilar. Então, Geração Jubilar, vamos encerrar com Geração Jubilar. José, ele foi o ungido da Geração Jubilar.
Na sua geração tinham escravos e tinham príncipes. Ele escolheu ser um príncipe. Tinha mendigos e provedores. Ele escolheu ser um provedor. Quem escolhe ser um príncipe, diga amém. Amém. Todo mundo. Alguém quer ser um mendigo? Não diga amém. Não diga então. Amém. Você quer ser um provedor ou um mendigador, hein? Bom, você quer receber ou quer dar? Então coloque a mão no seu coração. Você que quer ser um provedor. Você comece como José começou, José Pedrinho da Silva, lá na cidade de Nova Palma. Eu lembro que nós, na época, o desafio que eu fiz para o Pedrinho foi esse: Pedrinho, começa dando uma oferta mensal igual ao teu dízimo. Essa oferta é separada, essa tu entrega na mão do pastor, da pastora, pede para fazer um ato profético e diga quanto tu gostaria de trazer nos próximos meses. Vai chegar o dia e chegou o dia para ele, que a oferta dele era maior do que toda a igreja junto. Tá lembrado, pastor Amaro? Um membro traz na igreja uma oferta maior que toda a igreja. Agora hoje a pastora Mari está construindo acabando de construir a igreja que nós começamos a construir, depois o pastor Tiago, a Cláudia, e agora concluindo com todo mundo junto. O que aconteceu? Tem pessoas que foram escolhidos para ser o provedor, pessoas que Deus escolheu para ajudar nessa obra. E alguns achando que o seu dízimo é muito importante e que ele faz o que quer com o seu dízimo, eles levam para outro lugar, ou trocam, ou param de dar. Você acha que a obra para? Para não, Deus levanta pessoas mais improváveis. A pastora Mara está me dando testemunho ontem, a igreja hiperlotada em Faxinal Saturno. Fui buscar ontem a minha esposa e não consegui lugar para estacionar na quadra. E essa é uma profecia que Deus deu lá no início, né? Que quando construísse a igreja, não ia ter lugar para tanto carro. E ela me contando que pessoas que não vêm na igreja, pessoas que não são da igreja, que estavam no culto ontem, só uma pessoa daquelas entregou 3 cordeiros. Hã? E vai entregar ainda, tudo bem. Mas ela vem, pessoas que estão acompanhando a obra de longe, sem estar dentro da igreja, mas elas estão sempre trazendo a provisão. Por que você acha que Deus usa aquela pessoa lá de fora? Porque aquele lá de dentro, ele parou de funcionar no dom. Deus usa outro. Então, de qualquer jeito, a obra vai continuar sempre. Então, Deus sempre está procurando provedores. Ele procura primeiro você. Primeiro os seus escolhidos. Mas se aquele não quer, ele busca outro. Então, coloca a mão no coração. E vamos orar assim. Quero que você diga: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser um provedor, assim como José. Eu quero abençoar a minha família, cuidar dos meus pais, meus irmãos, meus familiares. E eu sei que o teu amor por essas vidas é muito grande. E o Senhor pode me usar para abençoá-los e assim demonstrar o grande amor que o Senhor tem por essas pessoas. Me coloco na brecha para ser um instrumento. Senhor, coloque em minhas mãos a tua bênção, tua provisão, e eu vou levar até essas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Quem fez esse voto, comece a se consagrar. Procure estudar muito profundo sobre a vida de José. Pega os mesmos princípios: ser filho águia, perdoador, coração sempre limpo, servo, servir, trabalhar até para quem não lhe paga, trabalhar até para pessoas que não tem nada a ver com Deus, como Potifar, perdoar os irmãos, amar. E daí, de repente, o que acontece? O maior milagre
a maior de todas as bênçãos é que o próprio faraó do Egito reconhece que Deus está com José. Pense bem, faraó não era burro, né? Tem muitas pessoas que muitas vezes nós abençoamos e eles não reconhecem que Deus está conosco. Tem muitas pessoas que nós ajudamos e que são dentro da igreja, mas eles acham que Deus está com ele e não está conosco. Mas Deus sempre está com o provedor. Nenhum provedor consegue prover por si mesmo. Então, se Deus usar alguém como provedor, reconheça que Deus está com ele. Faraó reconheceu. Quando José traz a revelação do sonho, Faraó disse: eu vejo que em você há algo especial. Vou mudar o teu nome. Você será o provedor universal, provedor do mundo. Pensa bem, aquele faraó não era pouco não, né? O cara não era fraco, ele reconheceu em José o poder de Deus. E assim hoje, Deus vai levantar profetas que chegarão em lugares, por exemplo, você vai chegar num governador. Nós vamos ter profetas ungidos nessa escola que vão pregar para governadores. Nosso alvo no ano que vem é alcançar 12 governadores no nosso país. Nosso alvo é alcançar 12 pastores provedores que venham ter esse dom de prosperidade, para levar prosperidade para o seu estado inteiro. Já pensou? E aí aquele governador, onde você vai pregar, ele vai dizer: vejo que Deus está com você. Sabe que isso aconteceu lá em Rondônia. Eu fui a Rondônia, certa vez fui pregar em Rondônia. E não, só quero saber quanto tempo eu tenho. Passou 1h30. Já passou? 1h30. Já passou, então o nosso tempo aqui ele encerra com 1h30 e trava, né? Rondônia, Deus nos usou para pregar para as autoridades e profetizar a multiplicação de 5 vezes mais a colheita. E aquele prefeito que no início ficou duvidoso, um ano depois ele disse: eu vejo que Deus está com você. Aleluia. Deus abençoe. E que Deus abençoe você, seus filhos. Neste sábado haja muita paz e prosperidade em todos os sentidos. Que Deus te dê o dom que deu a José. Fique na paz. Amém? Deus abençoe. Eu abençoo essa camisa em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe esse jovem que vai usar essa camiseta para fazer grandes sinais e maravilhas e milagres em nome de Jesus. Assim como os lenços de Paulo levavam a unção, que essa camiseta leve a unção em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Ótima semana. Deus abençoe. Amém.